Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou Jean Cavalcante, técnico de segurança do trabalho, químico docente, tá? Sou professor universitário. É, a nossa empresa é SSST Curso, né? E curso qualidade e meio ambiente também, que tem a ver com a área química que eu trabalho também. Esse curso da NR5 de CIPA, para as pessoas vão fazer parte da CIPA, tá? Direto ou indiretamente, porque também tem membros da CIPA que são de empresas terceirizadas. Elas estão ali dentro e aí a lei, a legislação eh, faz com que essas pessoas façam o curso de CIPA e participem das reuniões ordinárias e extraordinárias da CIPA. Aula 3, a linha C, ok? Vamos lá. Na aula 3, a linha C, a gente vai ver metodologia de investigação em áreas de acidente e doenças do trabalho. Existem várias. Geralmente o técnico de segurança do trabalho ele já tem uma cadeira lá sobre investigação, tá? A investigação que a gente faz, pessoal, é a investigação meramente para coletar informação, tá? Ela não tem intuito de incriminar nenhuma pessoa, tá? Ela não tem intuito de investigativo penal. Ela é uma investigação para que você possa coletar essas informações, saber onde é que é o risco, possa identificar e eliminar aquele risco, né? E, e saber qual é a fonte daquele acontecimento, tá? Então, para deixar bem claro para vocês, a investigação da empresa, ela não é uma investigação penal, a não ser que o acidente foi acontecido porque uma pessoa, Deus o livre, partiu para cima de outra e esfaqueou, deu um tiro em alguém, aí ela deixa de ser só administrativa empresarial dentro da empresa e passa a ser penal por conta do BO que vai ser prestado lá ou do TCO, do termo circunstanciado. Deixar bem claro aqui. Então, ó, como membros da CIPA, né, direto ou indiretamente, né, que no caso as empreiteiras podem ter pessoas concurso dentro da CIPA de uma grande empresa, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de assédio que foi acrescentado agora e violência também. Uma das responsabilidades mais importantes é investigar e analisar acidentes e doenças do trabalho. Então, acidentes, investigar e analisar acidentes e doenças do trabalho. Para quê? Para se trabalhar em cima de um meio preventivo ali, de prevenir aquilo ali, tá? Identificar e prevenir. O objetivo não é encontrar culpados, mas sim identificar as causas para que o problema não se repita. Uma investigação bem feita é a melhor forma de proteger os trabalhadores ou as trabalhadoras. Bom, por que como investigar? Aqui vai dar quando eu fiz técnico de segurança do trabalho, vai dar justamente uma diretriz, uma noção aqui para você utilizar. Só que hoje eu tenho um meio investigativo onde eu não faço um monte de perguntas, tá? Onde eu converso normalmente com a pessoa e, dependendo da conversa, você vai conseguindo essas respostas. É um meio investigativo indireto. Não é um meio investigativo onde a pessoa tem até medo. Por que você fez isso? Por que aconteceu aquilo? Onde aconteceu aquilo? Fica muito. Você tem que ser mais sutil na investigação se você quiser tirar algumas informações. E muitas vezes você está ali conversando e outra pessoa chega e te dá a informação que você precisa, e com o testemunho que viu lá o acontecimento, testemunho ocular e tudo mais, do acidente. Então, a investigação é para entender o que realmente aconteceu e não apenas o que parece ter acontecido. Para isso, a CIPA precisa de uma metodologia clara, que pode ser resumida em 3 etapas. Então, ele vai te dar essa metodologia. Coleta de informações. Eu preciso coletar as informações do acontecimento. Então, aqui, ó, imediatamente após o evento, sem demora, visitem o local do acidente. Ou seja, não é para deixar para amanhã, é para já acontecer um acidente, para ir de imediato. Registrem tudo, se puder bater foto, mas essas fotos aqui é tudo interna, tá? É para a empresa, não pode estar divulgando em rede social. Tire fotos e filmes do cenário, não é para divulgar em rede social, isso é interno. Tem empresa que tem uma política muito grande referente a isso aí, para não estar tendo vazamento, um monte de conversa, né? Observe as condições ambientais, a máquina, o equipamento, as ferramentas e os materiais envolvidos. Agora, entreviste as testemunhas, tá vendo? Entrevistar, conversar com ela. Conversa com o trabalhador, acidentado, se possível, se for possível, né? Às vezes não é possível, com as testemunhas, as pessoas que estavam lá ao redor, que viram. A principal regra é ouvir e não julgar. Escuta para você poder apurar
todos os acontecimentos, os fatos. Façam perguntas abertas para que a pessoa possa descrever o que viu e sentiu. Aberto. Por exemplo, o que você estava fazendo no momento do acidente, né? O que você estava fazendo no momento do acidente, né? Bom, em alguns setores, alguma empresa, tipo a empresa que eu trabalho, que eu, apesar de ser empresário, eu também sou seletista, elas têm câmera, então tem como você ter uma câmera, as filmagens da câmera, tem como você buscar e fazer essa análise lá. Mas a câmera, muitas vezes, ela tem uma boa visibilidade, uma boa resolução, mas ela não tem o áudio. E o áudio você precisa entrevistar pessoas para que você consiga apurar os fatos, fazendo no momento do acidente, né? O que você percebeu de diferente. Então você vai confrontar a imagem nas câmeras com o que a pessoa está falando para ver se realmente é verídico ou não, se é verdadeiro, né? Verídico. Analise os documentos, né? Ao consulta os registros de manutenção de as máquinas, as fichas de EPIs, os laudos de inspeção e qualquer outro documento que possa ser relevante. Aqui, ó, análise das causas, causa imediata. São as causas mais óbvias, aqueles que estão diretamente ligados ao evento. Por exemplo, a pessoa escorregou e caiu. Então, isso aqui é um exemplo, tá? São as causas imediatas. A causa básica, a raiz do problema. É a causa verdadeira, a origem do problema. Continuando o exemplo, porque a pessoa escorregou, né? E por que que escorregou? O piso estava molhado, estava escorregadio, tinha um plástico, uma sujeira no chão, não estava limpo, o cara pisou em cima, escorregou e caiu, né? Então, tudo isso aqui, né? Tinha algum vazamento de óleo que foi vazado, a pessoa saiu para buscar o equipamento para limpar, e quando voltou a pessoa já tinha caído. Pode acontecer isso aqui. Já aconteceu de vazar um óleo e eu voltei, ele se espalhou onde eu não vi. Quando eu pisei, eu escorreguei e caí. Levei uma queda muito feia, né? Porque o óleo estava vazando. O que é que aconteceu, né? Porque a máquina não passava por manutenção adequada, porque não dava para parar, né? Não é bem assim. A falta de manutenção é a causa básica. Então, vai se analisar o porquê que aconteceu aquilo ali. Então, tem um método que são o método dos 5 porquê. Eu tenho um porquê para cada pergunta. Para encontrar a causa básica, use este método simples. Ou seja, é, é assim, ó, aconteceu o acidente, né? O ato. Por que aconteceu o acidente? Essas perguntas eu posso fazer para mim mesmo, para depois por que o trabalhador estava correndo? O que é que aconteceu para ele estar correndo? A causa imediata. Por quê? Aqui. Então, é um porquê. O ato, por que aconteceu o acidente, o porquê a causa imediata, por que o trabalhador estava correndo, a causa imediata, o porquê ele estava atrasado, né? Ah, ele estava correndo porque estava atrasado. É causa imediata também, o porquê. Porque a linha de produção está com uma meta de tempo apertada. A causa básica, o porquê da causa básica, a linha de meta apertada, e por que a empresa quer aumentar a produtividade sem considerar a segurança? Bom, esse porquê a empresa quer aumentar a produtividade sem considerar a segurança é uma causa raiz, é um outro porquê. Então são esses cinco porquês. Na maioria das vezes você vai utilizar os cinco, na maioria das vezes em um, dois porquês você vai solucionar, mas o porquê é para você achar a pergunta, a resposta da sua pergunta. Tá? Você vai ter que perguntar e vai ter que correr atrás da resposta. Tá? Elaboração de medidas de prevenção. Vai ter que se elaborar as medidas de prevenção em cima disso aqui. Então, tem o PAI, que é o plano de ação, que vai estar dentro do PGR também, né? Muitas vezes você vai ter que ler ele, e se tiver se tiver algum ocorrido fora do PAI, ele vai ter que passar por uma adequação e acrescentar aquelas medidas que estão faltando. Então, com a causa básica identificada, a CIPA deve propor um plano de ação para eliminá-la. As medidas devem ser concretas, com prazos irresponsáveis. A meta não é apenas consertar a máquina, mas revisar o programa de manutenção. A meta não é apenas proibir que se corra, mas ajustar as metas de produção para que a segurança seja prioridade. E elaborar um relatório, né? Elabora um relatório completo sobre a investigação, com as informações coletadas, a análise das causas, as medidas propostas. O relatório deve ser apresentado à empresa e a outros membros da CIPA para discussão e aprovação. Bom, no relatório, como técnico de segurança do trabalho, a gente costuma usar o diagrama de Chikawa, que é tipo um peixe, tá? O diagrama de Chikawa é muito interessante.
Mas até você se acostumar a usar ele, leva um tempo. Você tem que aprender direitinho. Você pode usar tipo um que se chama de eh, simplesmente uma planilha onde você vai preencher os dados, colocar todos os itens. Você pode usar um método investigativo criminal, utilizar alguns métodos. Então, a ANR era bem clara. Você pode usar qualquer método que seja adequado para você fazer a investigação. Ela não prende você só ao diagrama de Chikawa, só a tal método fulano e tal, não. Você pode utilizar qualquer método, até um método seu que seja eficaz e que tenha no seu relatório todas as medidas, né? A investigação, o porquê que aconteceu, aquele ocorrido, e alguns itens. Então, esse relatório é bem aberto, você pode fazer de acordo com o que você acha que vai ser melhor entendido. Porque se eu fizer um diagrama de Chicago, eu acho que as pessoas que são técnico ou engenheiro vão entender. Eu teria que estar elaborando aquilo para ensinar a fazer o diagrama de Chicago, que é a espinha de peixe. Já para fazer um relatório para pessoas que não têm a prática de fazer aquilo ali, já pode ser um pouquinho mais complicado, tá? Então lembre-se, investigar acidentes é uma forma de aprender com os erros e fortalecer a cultura da segurança na empresa do trabalho. O trabalho de vocês é fundamental para garantir que ninguém mais precise passar por essa situação. Meu muito obrigado a todos. Chegamos ao final da aula 3, a linha C, tá? E até a próxima aula.